Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo do Direto ao Ponto, vamos falar de uma figura controversa da história. Vamos falar de Benito Mussolini. Mas antes, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva já e acione o sino das notificações para não perder nada. Benito Mussolini foi uma figura central na história política do século XX, conhecido principalmente como fundador do fascismo e como ditador da Itália. Ele governou o país com um regime totalitário desde sua ascensão ao poder em 1922 até a sua deposição em 1943. Vamos explorar sua vida, ideologia, governo e legado com mais detalhes. Benito Amilcare Andrea Mussolini nasceu em 29 de julho de 1883, em Predapio, uma pequena cidade na região da Emília-Romanha, na Itália. Seu pai, Alessandro Mussolini, era ferreiro e socialista fervoroso, enquanto sua mãe, Rosa Maltoni, era professora católica. Mussolini teve uma educação formal básica, mas foi um estudante problemático, frequentemente expulso por mau comportamento. Ele se envolveu na política desde cedo, inspirado pelas ideias socialistas de seu pai. Em 1902, Mussolini emigrou para a Suíça para escapar do serviço militar obrigatório e para buscar melhores oportunidades econômicas. Lá, ele se envolveu com movimentos socialistas e sindicais. Foi expulso da Suíça por sua atividade política radical e voltou para a Itália em 1904, onde cumpriu o serviço militar e continuou sua carreira política. Mussolini tornou-se jornalista e editor de vários jornais socialistas. Ele se destacou como orador e escritor eloquente, ganhando notoriedade no movimento socialista. Em 1912, tornou-se editor do jornal socialista Avante, onde defendeu políticas revolucionárias e anticapitalistas. A eclosão da Primeira Guerra Mundial levou Mussolini a romper com o movimento socialista, que era contra a guerra. Ele passou assim a apoiar a intervenção da Itália na guerra, acreditando que a participação poderia levar a uma revolução nacionalista e a transformação da sociedade italiana. Após a guerra, em 1919, Mussolini fundou os Fasci Italiani di Combattimento, um movimento político que combinava nacionalismo extremo, militarismo, e a rejeição do socialismo e do liberalismo tradicionais. O movimento fascista apelava aos veteranos de guerra e à classe média, totalmente desiludidos com o caos econômico e político do pós-guerra na Itália. Em outubro de 1922, Mussolini organizou a Marcha sobre Roma, uma demonstração de força que culminou com a ameaça de um golpe de Estado. Pressionado, o rei Vítor Emanuel III nomeou Mussolini como primeiro-ministro, concedendo-lhe o poder para evitar uma guerra civil. Uma vez no poder, Mussolini usou uma série de manobras legais e políticas para desmantelar a democracia italiana. Ele estabeleceu uma ditadura em 1925, abolindo todos os partidos políticos exceto o Partido Nacional Fascista e suprimindo a liberdade de imprensa e a oposição política. O fascismo de Mussolini exaltava o Estado acima de tudo, promovendo o nacionalismo, a militarização e a obediência total ao líder, ou Duce, como Mussolini era chamado. Ele procurou criar uma sociedade corporativa, onde trabalhadores e empregadores seriam organizados em sindicatos e corporações controladas pelo Estado. Mussolini implementou políticas econômicas que focavam em grandes obras públicas e na autossuficiência econômica. Ele promoveu a ideia de um império italiano e buscou expandir a influência da Itália na África e no Mediterrâneo. Mussolini buscou reavivar o prestígio imperial da Itália através de conquistas territoriais, como a invasão e ocupação da Etiópia em 1935. Ele formou a aliança com a Alemanha nazista de Adolf Hitler e o Japão Imperial, conhecida como Eixo, participando da Segunda Guerra Mundial ao lado dessas potências. A Itália teve um desempenho militar fraco na Segunda Guerra Mundial, enfrentando derrotas significativas e contribuindo para a insatisfação interna com o regime de Mussolini. Em julho de 1943, após a invasão aliada da Sicília, o Grande Conselho do Fascismo votou pela remoção de Mussolini do poder. Ele foi preso, mas resgatado por tropas alemãs e estabelecido como líder da República Social Italiana no norte da Itália, um estado fantoche da Alemanha. Em abril de 1945, com a derrota iminente do Eixo, Mussolini tentou fugir para a Suíça, mas foi capturado por partisãs italianos. Ele foi executado em 28 de abril de 1945, e seu corpo foi exibido publicamente em Milão como um símbolo do fim do fascismo na Itália.
Mussolini é lembrado como o arquiteto do fascismo, uma ideologia que inspirou regimes autoritários em todo o mundo. Seu governo é associado à opressão, guerra e genocídio, e ele é amplamente condenado por sua responsabilidade em levar a Itália à ruína durante a Segunda Guerra Mundial. O fascismo de Mussolini teve um impacto profundo na política mundial, influenciando figuras e movimentos em vários países, além de servir como um dos principais antagonistas na Segunda Guerra Mundial. Historiadores e estudiosos continuam a debater os aspectos e consequências de sua ideologia e governo, mas há um consenso geral sobre os efeitos devastadores de suas políticas para a Itália e o mundo. Mussolini é uma figura complexa e polarizadora, e seu impacto na história mundial continua a ser um tema de estudo e reflexão. Este foi o Direto ao Ponto de hoje, e se não for inscrito em nosso canal, se inscreva já, e dê um like neste vídeo. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.